Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Hippie do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês A Montanha Mágica do Thomas Mann. Esse livraço em todos os sentidos, em tamanho e em densidade também. Eu já disse a vocês, acho que no vídeo sobre as leituras do mês, que aparentemente este livro não tem enredo, né? A gente fica com essa impressão. Mas o enredo dele é de duelo de ideias, a dinâmica dele é intelectual. Mas antes de começar a resumir o livro, eu vou apresentar um pouco do contexto da época. Esse livro foi escrito no começo do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Aí o Thomas Mann parou de escrever com a Primeira Guerra e concluiu depois da guerra. Ele começou a escrever esse livro quando a esposa dele teve que ficar internada no sanatório de Davos por problemas pulmonares. Era um lugar na Suíça onde as pessoas se recuperavam desses problemas respiratórios. Ele começou a fazer esse livro, justamente com este mote, a partir desse mote. Sanatório em Davos para doentes de pulmão. Aí depois da guerra, ele retomou a escrita e muito provavelmente ele mudou um pouco do que já havia escrito e deu este rumo que a gente conhece, que resultou nesta obra magnânima. Então vamos lá, a gente está no contexto de Primeira Guerra Mundial, mas aqui o contexto não é bem Primeira Guerra, é pré-Primeira Guerra, né? Que é um contexto muito conturbado. Eu acho que já falei sobre esse contexto no vídeo sobre o período entre guerras. Vou resumir aqui. A gente está numa situação de disputa, uma disputa muito acirrada entre as potências, os países que se destacam na Europa. Por quê? Por imperialismo, por partilha. É o período em que a África foi partilhada, África e Ásia. Então era um período que as potências europeias disputavam esses dois continentes, países desses continentes. América não? Não. Fomos protegidos, muito entre aspas, pelos Estados Unidos. Por quê? A gente há de se lembrar que havia a doutrina Monroe, que era a América para os americanos. Então, os Estados Unidos nunca gostou, pelo menos naquele momento, não gostava de se envolver com os conflitos europeus. Ele estava muito preocupado com se tornar uma potência aqui nas Américas. E a América para os americanos. Os europeus que fiquem com o resto. Então as potências europeias não vinham para cá, para a América, mesmo porque o lado de lá estava bem mais fácil, Aqui é muito mais longe. A gente tinha uma situação em que França era uma grande potência, Inglaterra também, a Alemanha também. Ela era uma grande potência em ascensão, porque a unificação da Alemanha aconteceu, acho que na década de 80 do século XIX, então havia pouco tempo. Itália também, menos que a Alemanha, menos industrializada, mas também já tinha se unificado havia pouco. A Rússia também enfrentando problemas, mas ela sempre foi muito representativa na Ásia, não só pelo tamanho, mas também pela potência, e ela estava numa situação política complicada e também queria ganhar. E aí a gente tem todos os outros países coligados. Então, neste período a gente tem duas alianças. É como se a Europa estivesse, Europa e Ásia, porque a Rússia é a Ásia, como se a Europa estivesse dividida em blocos, em alianças mesmo. Então, por um lado a gente tinha a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra. França e Inglaterra sempre foram inimigas, até então, mas elas tinham um inimigo em comum que era a Alemanha, então elas se uniram. França, Inglaterra, Rússia e depois a Itália. A Itália virou casaca. Aí a outra aliança, acho que é a Tríplice Aliança, era formada por Alemanha, a Áustria, no princípio era a Itália, mas depois a Itália virou casaca. Então esses dois blocos disputavam terreno. É claro que aquele episódio com o arquiduque, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele só foi o estopim, que fez com que tudo acontecesse, mas o clima já estava muito tenso
E aí, se um país decretasse guerra a algum outro da outra aliança, aí toda a aliança ficava contra aquele país, e por isso que foi uma guerra mundial. Havia um pré-clímax na Europa, assim, todo mundo percebia que alguma coisa ia acontecer a qualquer momento, o caldo iria entornar a qualquer momento. E aí, na obra, aqui, a gente tem a discussão sobre esse contexto. Mas uma discussão bem polarizada por duas figuras bem interessantes. Mas antes vou resumir. Aqui a gente tem o Hans Castorp, um jovem engenheiro naval de 20 e poucos anos que vai visitar o primo nesse sanatório em Davos e vai para ficar acho que 3 semanas. E quando ele chega lá, tem um médico de lá, que é uma figura e tanto, fala que ele tá saudável, mas isso é só uma questão de tempo. Ele fala mais ou menos isso, né? E por toda a performance desse médico, no decorrer do livro, eu comecei a pensar uma coisa, abrindo parênteses. Falei, nossa, o melhor lugar para uma pessoa sádica é na área de saúde. Vocês já pararam para pensar nisso? Que deve ter muito enfermeiro sádico, muito médico sádico. Isso dá medo na gente. Mas é o melhor lugar para esse perfil, ao lado de gente sofrendo, para elas sentirem prazer. Este médico me fez pensar nessas coisas, mas fecha parênteses. Aí ele estava só, foi visitar o primo que estava doente e tal, e lá ele começou a conhecer as pessoas. Tem um affairzinho dele, a Cláudia, uma francesa que era casada com um russo. Ele vai conhecendo outras pessoas e ali parece que o tempo está pairando, parece que nada passa, parece que o relógio está parado. Tanto é que acho que o primeiro dia, a descrição dos acontecimentos do primeiro dia, assim, é uma boa parte desse livro. E olha que o arco temporal desse livro acho que é uns 7 anos. Mas o primeiro dia ocupa muito desse livro. E a gente fica com essa sensação de que está tudo parado, que nada vai e tal. Resumindo a história, ele que estava são, com o olho gordo do médico, acabou ficando doente mesmo. E aí ele ficou lá, internado. No total ele ficou uns 7 anos lá, para vocês perceberem. Aí a gente pode pensar, é um lugar para curar? Não, é um lugar para adoecer. E aí, ali, um lugar afastado, a montanha mágica. Isso é bem legal se a gente pensar que ali, naquele espaço, a gente tem duelos intelectuais, um lugar muito acima e parece que remete a essa necessidade de abstração, né? Fazer esse movimento de distanciamento para discutir problemas do cotidiano. É isso que acontece lá. O Hans Castorp, ele é apresentado a figura do Settembrini, um humanista, defensor do iluminismo, maçom e liberal, de maneira geral. E tem a figura do Nafta, que é um jesuíta, retrógrado, fascista e marxista. Ele é uma figura improvável. Como é que uma pessoa pode ser fascista e marxista ao mesmo tempo? É improvável. Defende tortura. Ele parece uma mentalidade assim da Idade Média, né? Defendendo a Inquisição, assim, aquelas torturas medievais, aquelas coisas todas. E é o Settembrini e o Nafta que ficam com as discussões e discutem a Europa, esse contexto que eu estou dizendo. Sendo que cada um tem essa posição bem polarizada, como eu contei. O que é a figura do Hans Castorp? Ele é um jovem engenheiro naval, e isso é importante pensar, porque a Alemanha se destacava pelo seu poder naval, bélico pelo mar, né? E eu acredito que o Hans Castorp, ele representa a própria Alemanha. Se a gente parar e pensar que a unificação da Alemanha aconteceu na década de 80 do século XIX, a Alemanha unificada tinha mais ou menos a mesma idade do Hans Castorp. E o que isso significa? Significa que a gente tem ele, uma metáfora da Alemanha, algo formado, mas que precisa amadurecer. E a figura dele ali é uma figura que serve como argamassa. Não que ele vá unir o discurso, mas permear os discursos. Porque ele é a pessoa que está ali ouvindo os discursos, aprendendo com eles, todos.
E é como se ele tivesse se formando intelectualmente, moralmente. É um romance de formação, hein? Ele sai todo inocentezinho, vai pra lá e é exposto a isso tudo. Eu tinha falado pra vocês que este livro me lembrou o Casanova e a Revolução, um filme do Ettore Scola, em que as pessoas, um representante de cada classe, ficavam na carruagem discutindo a Revolução. Aqui, eles ficam num sanatório, um lugar para curar e para adoecer ao mesmo tempo, discutindo a situação da Europa com esse distanciamento, como se fosse uma posição bem elevada e elevada para discutir a situação da Europa. A gente percebe claramente que o Thomas Mann se projeta na figura do Settembrini. O Thomas Mann defendia a guerra, né, por conta da situação que acontecia, todo o clima. Ele foi contra a Segunda Guerra e se exilou até, mas ele era a favor da guerra. O que a gente não pode deixar de considerar? Voltando aos personagens ali com ideologia bem marcada. O Nafta, ele é uma figura assim totalitária, né? De querer passar por cima de tudo, né? É uma figura assim odiosa. Mas por outro lado, o Settembrini, ele parece ser se a gente fosse fazer uma divisão maniqueísta, ele seria o bonzinho e o outro o mal. Mas a gente não pode esquecer que o Settembrini, ele representa bem a burguesia, né? A Revolução Francesa, ela efetivamente é burguesa. A luta por direitos, de modo geral, ela é uma luta burguesa, ela não é pobre, ela não é universal. É claro que, como a gente está no âmbito político, a gente não pode pensar que vai ser instituído um direito só para uma classe. O direito é para todos. E sempre usaram os pobres para esse discurso de totalidade, de inclusão tal. Mas a luta é sempre burguesa, porque os pobres, a maior parte do tempo, nem sabem o que está acontecendo, porque estão preocupados com necessidades mais urgentes, como se alimentar, se manter vivo e tudo mais. Discussão por direitos, isso é para quem já tem muita coisa garantida. Então, assim, o Settembrini, ele faz esse discurso que parece humanitário e não deixa de ser, mas a gente não pode tirar isso de vista. Em contrapartida, a gente tem um outro que é marxista, mas é totalitário, é uma coisa que até assusta. A gente tem essa situação. O pessoal na Montanha Mágica fazendo essas discussões. A Montanha Mágica, um lugar para respirar. Pensem que é um lugar elevado para cura de doenças pulmonares, um lugar onde a gente pode respirar e se livrar do clima lá de baixo, da planície, do pré-guerra. Voltando à figura do Hans Castorp, ele me parece realmente representar a Alemanha até mesmo pelo fim do livro, que eu não vou contar, né? Fim do livro, o que acontece com o Hans Castorp, me fez chegar a essa conclusão que realmente ele representa a Alemanha. E o Thomas Mann me parece ser representado pelo Settembrini. E o Nafta é a figura, sim, que a gente percebe que tem que ser combatida, é a figura do mal que tem que ser combatida. E outra coisa que é importante lembrar, a Cláudia é casada com um russo, né? Havia aliança entre Rússia e França, né? E aí, como é que é a Alemanha nessa história, se a gente pensar na história das alianças? A figura do Hans Castorp, que é alemão, ele vai permeando, ele entra em contato com outro. Por quê? Se a gente pensar em termos políticos, a Alemanha sempre foi inimiga da França, hein? A disputa por Alsácia e Lorena naquela época ali estava acirradíssima. Mas ele tem uma fé lá com a Cláudia, ele está ouvindo. É como se fosse um país em formação, é como se fosse um país que precisasse realmente ouvir e entrar em contato com tudo na visão do Thomas Mann, né? Não desprezar. A guerra era necessária, mas a aprendizagem também é necessária para formar um país com propostas consistentes, um país maduro. Quem leu este livro e achou que está tudo muito parado, não tem dinamismo aqui de ação mesmo, mas tem de ideias. A situação da Europa neste período é algo muito conturbado. Outro elemento que eu estava esquecendo de me referir é ao tempo. Já me referi ao tempo, mas de maneira assim, passando.
Eu falei para vocês que os livros sobre a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, melhor dizendo, eles sempre têm o tempo como elemento forte. Mrs. Dalloway, Ulisses, essa questão do tempo que parece pairar, o tempo interior que é diferente do tempo cronológico, por quê? Foi neste momento que houve uma tomada de consciência sobre o positivismo, que sempre dizia que o tempo era linear e o tempo mais próximo, né, o tempo presente, era sempre melhor que o tempo anterior. Então, assim, nessa linha evolutiva, quem vive hoje vai ser sempre superior aos que viveram antes. As pessoas que viveram tempos longínquos sempre foram consideradas atrasadas, primitivas, na concepção positivista. A Primeira Guerra Mundial jogou uma pá de cal em cima do positivismo. Percebeu que aquela destruição toda não poderia ser positiva. Então essa questão do tempo linear, né, como algo positivo, como uma evolução que traz melhorias, caiu por terra aqui. É por isso que essas obras todas, elas tratam do tempo como algo subjetivo. O tempo cronológico já não traz o significado que trazia antes. Por isso que o começo, eu falei, o primeiro dia é narrado em não sei quantas páginas, 200 páginas, mais ou menos isso. E depois as coisas vão acontecendo de maneira mais rápida. A gente não tem o tempo passando de maneira razoável, com um peso para cada momento. Não, ele deu um peso no começo, depois ele pulou. Então, o tempo cronológico aqui não está harmonizado. Já não há mais uma harmonia em termos de tempo cronológico. A Primeira Guerra Mundial destroçou isso também. É um livro para você ler e reler. E é um livro que traz um pouco desse clima tenso desse período. É um período que eu gosto muito de estudar porque ele é muito complexo. Toda a questão do imperialismo, toda a questão do positivismo, toda a questão da guerra, o que estava em jogo, tudo isso é muito complexo. É pra gente ler e aprender bastante sobre o período, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, Que Vi do Mundo. Facebook é a página do blog. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.